Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Agro do Futuro. Estou aqui, meu nome é Gabriel Martins, estou como host e meu amigo Francisco Calaça também como host, co-host do podcast Agro do Futuro, Calaça. Boa tarde. Boa tarde, ou boa noite, Ou boa noite, seja lá qual hora você esteja bom vendo, dia, assistindo. boa madrugada. Nos assistam de madrugada também, que é importante, né? Perdeu o sono, vamos ver como é que o agro do futuro vai se comportar. Estamos com um convidado especial aqui hoje, né, Calaça? Hoje a gente vai tremer a terra. Ó, Eu percebo que os sensores, né, de tremores de terra, os sismógrafos, eles vão apresentar aos aí picos. aos picos. Então estamos aqui com o Beneir Melo, ele que é franqueado da Delcarne, líder aqui em Goiás, transforma a vida de diversas pessoas, uma metodologia já centenária, né, Beneir? E é uma satisfação gigantesca estar contigo aqui hoje. É um desejo nosso quando a gente falou, vamos começar o podcast Agro do Futuro. É um nome que estava lá, que era inegociável. Que a Tava gente na lista, né? não poderia deixar de trazer. Então seja muito bem-vindo, é uma honra para nós, viu, Beneir? Muito obrigado, eu estou feliz de estar aqui. Nem vou dizer boa tarde, boa noite ou bom dia, porque, como você disse, pode ser que seja de madrugada, mas eu estou feliz e preocupado, porque com essa fala aí que hoje nós vamos estremecer, a expectativa é inimiga da felicidade, né? Então, pode ser que não estremeça, mas que nós vamos fazer uma boa reflexão, com certeza nós vamos fazer. Tenho certeza absoluta. Calaça, a gente já sabe o Beneir de hoje, né? Já conhecemos, eu já fiz diversos processos com ele na Delcarne, foi fantástico. Mas de onde vem o Beneir? Onde nasceu? Como é que você chegou? Sei que você é advogado, como é que foi essa história? E aquela raiz que você tem no campo, que eu sei que tem, como é que funciona a história que gerou o Beneir Melo de hoje, Beneir? Exatamente como você falou, a minha raiz está lá no campo. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu nasci, o município chamava Palmeira das Missões, depois, em 88, emancipou, virou Jabuticaba. E eu sou filho de pequeno produtor rural. E eu, então, tive toda essa trajetória no campo, né? Trabalhei no agronegócio, trabalhei na roça. E com 14 anos eu saí de casa e fui estudar numa escola agrícola, onde eu fiz o ensino médio da época, né? E, junto com o ensino médio, o técnico agropecuário. Então, você até fez uma referência, Gabriel, que eu sou formado em Direito, mas eu nunca advoguei. Eu me formei em Direito durante esse período que eu trabalhava no agro e eu continuei trabalhando no agronegócio com venda de insumos, assistência técnica, produtor rural, até eu conhecer a Dale Carnegie. Mas a minha raiz realmente está lá no agro, né, no campo. É aquele velho ditado que dizem que você pode sair da roça, mas a roça não sai de você. E a roça é bom demais, né, Calaça? Eu costumo dizer que todos nós, né, temos uma conexão com o agro, de um jeito ou de outro, né? Quando nas férias a gente vai para a fazenda ou vai para um rancho, um sítio, um acampamento, um lago, vai pescar. Acho que tudo isso são coisas que reacendem nosso subconsciente das coisas que a gente fazia. Então, acho que está implantado no DNA. Por exemplo, vai almoçar e o restaurante tem ali no meio dele um fogão a lenha, né? A sensação boa, né? A comida parece ficar até mais gostosa. Um dia desse para trás eu estava refletindo, por que esse fogão deixa esse arroz mais gostoso? E não é porque eu tô comendo com memória. É a experiência. Ou seja, o tempero talvez é igual ao da minha mãe, mas eu tô comendo com memória. E aí parece, né, que aquilo tudo vem na gente. Então, todos nós, em algum momento, mesmo quem já é muito urbano, tem essa conexão que a gente não gosta de abandonar, né? Então, quando reconecta, quando vai, vem o saudosismo, né? Felicidade, alegria. Que alegria boa. Ô, Benê, para quem não conhece, né, mas grande parte de quem esteve acompanhando, pelo menos algum contato inicial teve com as obras de Dale Carnegie. E essas obras vêm de um treinamento, né, que esse treinamento depois virou um livro. Conta um pouco dessa história e por que quando o Albenir, que estava lá, técnico agrícola, enfim, trabalhava no agro, nessa parte, ele foi tão avassaladoramente pescado, né, pela Dale Carnegie e conseguiu seguir uma trajetória tão bonita como você tem feito até hoje, de muitos anos e de tantos resultados. Essa expressão avassaladoramente, ela é muito boa, porque foi isso que aconteceu comigo mesmo. A Dale Carnegie, como você falou, Gabriel, ela é muito conhecida pelas obras, pelos livros. E como você também disse, os livros vêm de um treinamento,
Então, normalmente nós escutamos falar de um livro que dá origem ao treinamento. No nosso caso é o contrário. Nesse ano, nós vamos completar como empresa e o nosso principal programa, em outubro, 114 anos. E este programa deu origem a um livro. Como as coisas acontecem de forma sem programar, muitas vezes, os participantes começaram a solicitar para Dale Carnegie, e um participante específico falou: olha, por que você não escreve num livro todos esses conceitos que você nos ensina? E daí surgiu um dos livros que é muito conhecido, inclusive, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, que inclusive agora no ano de 2026 encerrou o prazo, né, da patente do livro. Então agora em 2026 a gente começou a ver outros autores comentar o livro, lançar o livro, né? Então vai se ver muito isso. Mas para quem lê o livro vai ver que lá os exemplos de Dale Carnegie eram exemplos referentes a um treinamento, a um programa, que surgiu de uma necessidade. Quando Dale Carnegie criou o treinamento, ele pensou o seguinte: eu vou ensinar as pessoas a falar em público. Porque nos Estados Unidos, na época, essa era uma dor, ou era uma necessidade, ou era isso que levaria os empresários a querer fazer um programa. Imagina, 114 anos atrás, falar em treinamento, pensar em levar um empresário para um treinamento ainda é muito mais difícil. E aí, quando ele começou a treinar as pessoas para falar em público, ele viu, essas pessoas têm outros desafios, outras necessidades. E aí onde o Albeneir entra nessa história, quando eu conheci Dale Carnegie. Eu já tinha uma boa experiência com vendas, eu atendia produtores rurais, eu era muito bom em atender produtores até um determinado tamanho. Era tamanho mesmo, né? O tamanho da área de propriedade e tal. Ali eu me relacionava bem, ali eu conseguia construir relacionamento de confiança, eu me sentia autoconfiante o suficiente para influenciar, para fazer uma recomendação técnica, para fechar negociações, mas eu tinha dificuldade num outro nível. Aí uma pessoa do meu relacionamento, uma amiga, começou a fazer um treinamento que eu não sabia nem o nome, e de repente eu comecei a ver a transformação dela. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, eu quero isso aí. Eu não sabia nem o que era, eu falei, mas eu quero essa transformação. Sabe, Calaço, que você falou antes, né? Eu tenho minhas ideias muito fortes, mas eu gosto de mudar de ideia também. E aí, quando eu entrei no treinamento, eu descobri, na verdade, que eu não tinha autoconfiança. Não tinha coragem para fazer algumas coisas. Eu me lembro assim... E você se surpreendeu, penso eu. Me surpreendi porque eu imaginei que eu tinha. Eu sempre consegui disfarçar a minha timidez ou a minha falta de autoconfiança com alegria, com fazer um envolvimento. Mas aí começou a bater na porta alguns momentos da minha vida, como, por exemplo, passar na porteira da fazenda e negociar para entrar daquele produtor. Porque eu sabia que era uma negociação mais difícil, porque eu sabia que ali eu não ia ser recebido com todo o acolhimento que eu era recebido naqueles produtores que eram os meus amigos, por exemplo. Aí eu comecei a ver que muitas oportunidades escapavam de mim, né? Inclusive, essa falta de autoconfiança não me dava um discernimento, porque quando eu fiz o treinamento, eu de certa forma vivia uma crise. Era uma crise existencial. Eu era muito bem sucedido no que eu fazia, gostava muito do agro, mas eu tinha formado em Direito, e tinha uma expectativa até familiar de que, poxa, o que você vai fazer com o teu certificado agora? Você vai advogar, não vai advogar? E eu olhava para o direito e eu achava aquilo bonito, mas eu pensava, não vou me dar bem aí. Só que eu não tinha nem coragem de tomar essa posição. Então, quando eu fiz o treinamento, a minha autoconfiança aumentou, eu tirei uma venda dos meus olhos, e aí eu me lembro de uma cena de um dia que eu fui na casa da minha mãe e do meu pai, e a minha mãe queria muito que eu seguisse a carreira, né, do direito. Aí tem um quadro lá na parede, um quadro meu, né, vestido com a toga da formatura e tal. Eu falei, olha, tá vendo esse quadro aqui? Seu advogado vai ficar aí na parede. Eu vou seguir a minha vida do jeito que eu tenho ela, né? E vou ouvir a voz. Eu vou ouvir a voz. A vocação. Exatamente. E aí foi isso talvez isso foi uma das coisas principais que Dale Carnegie fez por mim, obviamente com alguns outros pontos, como por exemplo, eu aprendi também a lidar com as preocupações, as ansiedades da vida, a lidar melhor.
né? Nós nunca Elas vamos não deixam ficar... de existir, né? elas não vão deixar de existir e talvez uma coisa importante é a gente muda a forma de lidar com as coisas, mas nós nunca vamos ser 100% naquilo. Então isso aí é um ponto de atenção para mim. Mas que eu melhorei muito nesse sentido, com certeza melhorei. Quando você viu essa mudança, viu que foi positivo, viu que a partir de agora o barco passa a ter um leme, você pensou, é isso, vou fazer para outros. E aí você decidiu ser o franqueado da Dale Carnegie. Então, foi quase isso. No terceiro módulo, um programa de 12 semanas, no terceiro módulo, eu cheguei, na minha cabeça era assim, eu me inscrevi nesse treinamento, eu vi a transformação de uma pessoa, eu preciso ter essa transformação. Então eu chegava antes, eu tentava ficar no final para ver se eu falava com o instrutor alguma coisa. Você queria aproveitar essa água. Eu queria aproveitar tudo. Deixa eu ver o mar. Aí cheguei antes e o instrutor falou assim para mim, você já pensou em fazer o que eu faço? Aí eu falei assim, posso falar a verdade ou eu tenho que falar para até agradar? Ele falou, não, a verdade. Eu falei, no primeiro dia, quando eu cheguei aqui, eu vi isso aqui, eu nem imaginava que isso existia e eu senti que, nossa, me enxerguei fazendo isso. Aí eu segui, fiz o treinamento, fui sentindo a transformação, as mudanças, e aí eu comecei a minha carreira em Dale Carnegie. Comecei lá no comercial, depois fiz formação para instrutor, e aí as coisas foram acontecendo, lá se vão praticamente 16 anos já. Olha só, uma vida. Uma vida. E como é que surgiu o Goiás na sua vida, Benê? Então, interessante, porque eu fui procurar algumas anotações ontem e eu encontrei uma anotação em um manual do treinamento que eu fiz. Fiz esta anotação em 2014 aqui em Goiás. Foi a primeira vez que eu vim a Goiás, foi em 2014. E aí, como é que surgiu o Goiás? Eu era franqueado lá no Rio Grande do Sul, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, e neste negócio, né, eu era sócio de uma franquia, na verdade, e o franqueado principal tinha o estado de Goiás, como franquia, né, dentro dos negócios dele. E aí, em 2020, a gente conversou e eu acabei vindo para cá e assumindo os negócios aqui. Foi uma grande oportunidade. Isso. Foi uma grande mudança, uma grande transformação. Eu tinha vindo em Goiás 2 vezes, na verdade, 2014, 2017. Não conhecia o estado, eu conhecia só Goiânia. E aí eu vim para cá para seguir um trabalho que já existia aqui, evidentemente. Coisa boa. Beni, agora falando um pouquinho assim para que a pessoa possa entender, como é que é o trabalho do Dale Carnegie? Que tipo de formação? A gente falou aqui de comunicação e oratória. Quais são os cernes de atuação, né, que a Dale tem junto ao seu público, né? Qual que é o propósito que ela entrega de transformação? Que a gente vê assim, não, vi que fulano mudou, mas geralmente quais são os principais aspectos abordados? E ainda tem mais um detalhe, né? Vi que fulano mudou isso e o outro fulano que fez o treinamento mudou aquilo. Como é que pode? É o mesmo programa. Nós temos várias frentes, mas a Dale Carnegie nasce com um treinamento que trabalha aspectos muito básicos, como esse que eu falei, autoconfiança, capacidade de construir relacionamentos de confiança, capacidade de liderança, lidar com os desafios da vida, de preocupações, estresse e também se comunicar melhor. Evidentemente, hoje nós temos programas mais focados na gestão, mais focados na liderança, outros focados em comunicação, outros focados em vendas ou só negociação, mas a base de tudo, inclusive que o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fala muito, primeiro programa da Dale Carnegie, a Dale Carnegie nasce trabalhando alguns aspectos muito básicos que são simples, mas que nem sempre são fáceis, né? Que pela dificuldade nessas habilidades, por exemplo, de se relacionar, nessa inteligência relacional, muitas vezes a pessoa ela sofre muito, ou ela passa muitos desafios. Então, às vezes nós encontramos profissionais que são disciplinados, são organizados, têm uma série de qualidades, mas ele tem um desafio de construir relacionamentos no ambiente de cooperação, para conseguir se relacionar de verdade a ponto de construir confiança. E aí isso vai causar algumas dificuldades que esse profissional paga um preço.
Interessante. E essas são as maiores dificuldades hoje, né? Quando a gente vai montar equipes nos tempos de hoje que eu vejo, né? Porque hoje o profissional, ele vem trabalhar com a gente, ele já tem conhecimento, ele tem benchmark daquilo que ele está fazendo, né? Ele sabe como aquela atividade é executada em outro ambiente. Então ele sabe de tanta coisa que para você liderá-lo passa a ser desafiador, porque você já não lidera mais ele só com a hierarquia, né? Só com o organograma. Para esse profissional, tem que fazer sentido. E a gente vê isso, né? Não sei se você vai... na teoria, né, da Dale Carnegie, ela é aderente a isso que eu vou dizer, mas tem aquela questão da teoria das gerações, né? Geração X, geração Z, que é o milênio, Y, né, que é o milênio, geração Z, né? A alfa, beta, E assim vai. o povo põe nome. É difícil até de lembrar de tantas gerações que nós temos agora. Exatamente. Mas só para o telespectador entender, né, como que eu estou formulando aqui nossa pergunta e esse comentário, alguém no passado mediu, né, e verificou que os comportamentos vão mudando de geração após geração. Né? Então a geração X, que é quem nasceu até 1980, por exemplo, foi filho, né, dos baby boomers. E os baby boomers foram os que nasceram depois da guerra. Então, quem nasceu até 1980, os pais nasceram ali por volta de 1940, 1930, 1945. E aí tem Grandes guerras, né? teve aí uma influência, né, do pós-guerra. Pós-guerra foi um freio repentino de um gasto com a guerra, e sobrou, então, muitos ativos e muita produção para a população. Então, a população cresceu, né? Os carros melhoraram, tudo. Por isso chama Baby Boomer. A geração X, então, ela foi criada nesse contexto. A Y já começou a pegar o computador, ela transitou, né, para o milênio, né? No caso, sou eu. Eu sou de 81. E aí, a Y já tem uma dificuldade maior com hierarquia, né? Tem uma dificuldade maior em aceitar, né? Apenas por aceitar, tem que ser convencida. Já a próxima, a Z, que vem lá da década de 90, a gente já vê mais dificuldade ainda, né? E aí quando a gente pensa que quem nasceu no ano 2000, que eu acho que aí é o maior marco, né? Quem nasceu no ano 2000 já pegou a internet, Exato. totalmente funcional, Já é digital. né? O mundo já estava bem digital e foi testemunha de algumas mudanças, mas também não foi testemunha de alguns problemas. Quem nasceu no ano 2000 não sabe o que é Muro de Berlim, inflação, né? Não sabe o que é aquela guerra lá do Iraque com o Kuwait, né? Que quando eu era pequeno a gente sabia isso. Então, quem nasceu no ano 2000 hoje tem 26 anos. Quem nasceu no ano 2000 hoje está casando, tendo filho. Então, quem a gente achava que era muito novo, hoje é força de trabalho na sociedade. E é essa pessoa que está liderando ou sendo liderada. É essa pessoa que o agro ele está começando a observar e falar assim, olha, eu preciso de contratar essa pessoa. E eu acredito que essas habilidades que nós estamos falando aqui, né, elas vão ao encontro das ferramentas que a gente precisa agora desenvolver, principalmente nesse contexto. Porque uma coisa é eu contratar um geração X que está mais preocupado com estabilidade, ia estar preocupado com o emprego, né? Quem aqui, ó, eu vou convidar aqui quem é jovem, né? Quem é da geração alfa, né? Que é 2000 para cá. Ele tem 26 anos já, né? O que seu pai falava para você? Falava assim, arruma um emprego, fica muito tempo estável, presta um concurso, não é isso? Aí você vai lá procurar emprego e prestar concurso, você vai ver que o salário do emprego e do concurso não é tão bom. Aí vem uma turma lá de Bermuda, lá de São Francisco, Califórnia, né? Os tal dos programadores, software, startup, o jeito de ganhar dinheiro parece que mudou, eu acho que esse negócio de emprego estável não é comigo. Então a gente vê que quem é da geração X ainda faz questão de aposentar velho. Isso foi redundante. Aposentar no mesmo emprego. E já quem é mais novo, gosta de experiências, quer trabalhar 2 anos no lugar, 1 ano no lugar, 3 anos,
né? Posse já não quer ter. O Detran já emitiu uma estatística dizendo que está diminuindo a procura por CNH, nova de 18 anos, né? Já não quer mais, tem que ter carro, né? Quer viajar o mundo. São as pessoas agora que não tem mais endereço. Elas não têm endereço mais. Tem gente que vai em questão de... São os nômades digitais, né? Não precisa de endereço, né? Porque tudo chega eletronicamente. Obviamente, liderar nesse contexto é diferente. Porque não é a mesma liderança que eu vou empregar anteriormente, que era até uma liderança, na minha opinião, com mais militar. Faça e obedeça. É disciplinar, né? Agora, não há necessidade mais disso acontecer. Porque se eu falar faça e obedeça, a pessoa fala assim, não quero então fazer e nem obedecer. Pedir conta. Isso, eu já vi gente do meu time fazer isso, né? E aí é desafiador, né? Como é que você está enxergando essa complexidade, Albenê, e os princípios de relacionamento? Eles estão cada vez mais sendo colocados à prova? Eu fiquei ouvindo você falar, Francisco, e eu me voltou assim quando eu trabalhava no agro. Eu não entendia isso da forma como eu entendo hoje, que eu ia visitar a fazenda e eu conversava, por exemplo, com o pai e com o filho que tocava a fazenda. Aí o pai dizia assim, meu filho não quer trabalhar, acabava de alguma forma abrindo o coração, conversando sobre coisas da vida e falava isso. Aí eu conversava com o filho e o filho falava assim, meu pai quer que eu carregue peso e não é esse meu trabalho. Então, hoje eu entendo isso, né? Porque dentro das organizações, principalmente as familiares, isso realmente acontece, porque quando se tem a liberdade de ser família, no agro tem muito isso, mas não é só no agro, que é negócios familiares e que não são negócios pequenos, são muito grandes e que muitas vezes são confundidos. Então você tem essa liberdade de expressar e às vezes se mistura as coisas e onde deveria ser uma relação de sócio, uma relação de pai e filho. Mas esse desafio das gerações que você está falando, ele sempre existiu. O que acontece agora? Nós vivemos um momento onde nós temos um número maior de gerações diferentes no mercado de trabalho, dada essa velocidade de transformação. É muito rápido, a informação, tudo muito rápido. Então, as gerações foram mudando. E se nós olharmos, essa é só a minha opinião, a próxima geração sempre ia destruir o mundo. E o mundo só vai ficando melhor. As coisas só vão ficando mais fáceis. Então, onde mora o desafio? Né? Qual é a nossa percepção sobre isso? Você pergunta sobre os princípios. O que nós entendemos na Dale Carnegie, por exemplo, o senhor Dale Carnegie, ele escreveu um método de treinamento para treinar habilidades e algumas coisas que são atemporais. Porque o que acontece? A forma de se relacionar, ela muda. O mecanismo de pensamento, de compreensão, o que engaja uma pessoa que nasceu em 1980 e o que engaja uma pessoa que nasceu em 2020 são coisas totalmente diferentes. Só que os princípios para você se relacionar, eles são os mesmos. Se nós pensarmos assim, bom, a primeira coisa no relacionamento é você precisa respeitar a outra pessoa. E entender que do ponto de vista dela faz sentido. Por exemplo, eu gosto de dirigir. Agora, se você pegar esse exemplo que você disse aí dos jovens que não estão querendo mais dirigir, é fácil entender por quê. Isso aqui no Brasil ainda não é uma realidade, mas em alguns países a pessoa vai chamar um carro que vem sem motorista, vai sentar, curtir a viagem e o carro vai andar. Por que eu vou ter carteira de motorista? Né? Exatamente. Então, na cabeça dessas pessoas, é assim, poxa, por que eu vou me preparar para dirigir um carro se já tem um carro que não precisa de motorista? Não é nem eu vou contratar um motorista, já tem um carro que nem... Então, assim, quando você começa a olhar pela perspectiva da outra pessoa, e isso é um princípio de relacionamento, é algo que nós deveríamos obedecer sempre, você começa a compreender, você assim, opa, entendi. Então, o grande desafio nosso nesse mundo em transformação é o quê? É nós estarmos sempre conectados com aquilo que não muda, que é básico das relações de respeito, para você ter um ambiente bom. Antes você falou, Francisco, sobre o restaurante que você vai, tem o fogão a lenha e parece que a comida é melhor. O que é isso? É ambiente. Então, quem é que cria esse ambiente? É o líder.
Você vai numa fazenda, por exemplo, que você vai conversar com o vaqueiro e o vaqueiro fala coisas maravilhosas, um ambiente extraordinário. Aí você vai numa outra, você vai conversar com o vaqueiro fala o quê? É horrível. Ele reclama, ele está procurando um lugar para ir trabalhar, que ali não... Mas quem é que está criando esse ambiente? Não é a localização da fazenda, se tem uma casa mais nova, não é nem isso, é a capacidade de criação do ambiente. E aí muito vem essa parte da compreensão. Então, o que nós acreditamos, por exemplo, talvez por que a Dale Carnegie já com 114 anos, ela daqui 114 vai ser uma realidade ainda maior, né? Vai ser uma necessidade ainda maior. Porque numa era de inteligência artificial, de tudo aquilo que é mais cartesiano, não vai precisar do ser humano, vai sobrar o quê? Criatividade. E as relações. E para este ambiente, para você conseguir colocar a tua criatividade à disposição de quem está ao teu redor ou do mundo, tu vai precisar se relacionar com outras pessoas. Você tocou um ponto interessante e eu vou te provocar. Imagina o seguinte, você falou muito bem algo sobre que acontece muito com o produtor rural, né? E acontece nas empresas também, né? Mas no produtor rural isso é muito mais latente. Nas empresas eu acho que essa distância é um pouco menor. Mas no rural, dentro das minhas andanças aí, eu vejo que isso acontece de uma forma mais assim, bem evidente. Nós temos um conflito de gerações lá. Né? Não quer dizer que em outros lugares não tenha, mas vou pegar o recorte aqui do conflito de gerações do agro. Perfeito. Nós temos o pai e o filho. Aí o pai tem uma metodologia, né? Às vezes menos aderente à tecnologia, onde tem que carregar peso. E o filho, que também anseia por ver resultados, ele é apaixonado na roça também, mas ele tem uma metodologia mais tecnológica, mais saudável. A coluna não vai sofrer, vai fazer mais, vai entregar mais. Nessa relação, obviamente, vamos colocar que o líder é o filho. O chefe é o pai. Eu digo que o chefe é o pai porque o pai não vai, nesse meu recorte, ter atitude de líder. O filho vai ter que ter uma atitude de líder aí, porque nós sabemos, o fim dessa história, sabemos que o filho, em algum momento, tem a missão está melhor para que o filho puxe o pai para esse cenário do que o pai puxe o filho para o cenário dele, né? Sabemos que se não formos para a tecnologia, nós não vamos perder competitividade. Então o filho está certo. E ele agora quer ser um líder. E ele vai tentar, né, se colocar no olhar do pai, né, para entender por que o pai quer fazer daquele jeito, usar machado em vez de motosserra. Né? Usar o trator velho em vez de um trator melhor, usar essa tecnologia em vez da outra, não anotar em vez de anotar. Só que ele não é o chefe, ele não tem nenhum poder. Como que esse filho poderia agir? Qual que é o desafio aí? Excelente pergunta. E antes de te responder, eu preciso só voltar numa fala que eu fiz aqui antes, porque eu falei assim, né? Nas empresas também acontece como se o agro e o produtor rural não tivesse uma empresa. A propósito, né? O produtor rural é que tem uma empresa de um nível de complexidade gigante, né? Que está de parabéns por todas as coisas que enfrenta. Então, isso até, né, essa é a minha roça aparecendo, porque isso ainda acontece muito. Muitas vezes o produtor, ele não enxerga que ele tem uma empresa. Que é um negócio. Que é um negócio, né? Dada a essa característica de se morar na fazenda, então ele mora dentro do próprio negócio, né? Vai almoçar tratando das coisas dos negócios e tal. E aí você fala sobre esse choque. Algumas coisas aqui são importantes. A primeira delas é o seguinte: tudo que é muito extremo, de alguma forma, nos emburrece, né? Os extremos demais, ele tira de nós poder coletar o melhor da vida. E neste sentido aí, vale para qualquer situação, mas nesse exemplo que você deu, o que me parece? É o melhor dos dois mundos, a junção do que um tem de bom, que é o pai, como você falou, às vezes com um poder um pouco mais, uma influência muito mais por um poder, pela força, você até usou a expressão de ser o chefe, e o filho, né, com
sem o poder de decidir total na mão dele, mas tendo que influenciar. Tem que tomar cuidado, porque às vezes é assim, a gente olha muito para um lado e pensa, bom, agora tem a tecnologia, por que a gente vai fazer força e tal? E a gente perde algo que está lá atrás, que é a história e a cultura. Né? Dizia Peter Drucker que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se você não trabalhar... E come mesmo. E come mesmo, né? Porque pode desenhar o melhor planejamento, a melhor estratégia, a cultura do ambiente vai fazer aquilo funcionar ou não funcionar. Então, né, num mundo ideal, e nós sabemos que nós não temos um mundo ideal, nós teríamos que preservar a cultura estabelecida por esse pai, que muitas vezes ela é assim, uma cultura incrível, na maior parte das vezes, e trazer essa ideia de inovação, transformação e tecnologia. E aí vem o ponto. Como o filho faz para fazer isso funcionar, nesse exemplo que você deu? É simples, pode não ser fácil, mas é simples. Liderança não é uma coisa que tem a ver com o teu crachá ou a tua posição. Liderança tem a ver com influência. Por exemplo, eu fui vendedor de insumo agrícola no agro. Eu vendia defensivo. Então, o que acontecia? Não, de nada adiantava eu convencer o dono da fazenda, o gerente da fazenda, que o produto era bom, se a pessoa que aplicava o defensivo, que era quem trabalhava lá em cima do equipamento, o operador não entendesse que era bom. Então, teve muitos negócios que eu perdi porque o operador não tinha comprado a ideia do produto. Aí eu me lembro de uma vez que o dono de uma fazenda falou assim, eu gosto de você, eu gosto do produto, o produto é mais barato, só que eu não consegui convencer o operador. Se tu for lá e convencer, a gente faz negócio. Se tu não convencer, o que é isso? O operador não tinha poder de decisão, mas ele tinha o poder de influenciar. Então, se eu tivesse que dar um recado para quem está nessa posição, é assim, na força, você não vai ganhar essa. Quem está na posição do filho, por exemplo, na força não vai ganhar desse pai que construiu um negócio. E já tem uma cultura estabelecida, que provou dar certo. Qualquer estratégia, essa cultura vai comer ela no café da manhã. Senão ele vai ser uma criança birrenta, né? E aí ele vai dizer, aí o filho fala assim, ó, mas agora é diferente, porque tem a tecnologia, tem um aplicativo para monitorar as informações e tal. E o pai vai dizer, mas eu sempre fiz isso desse jeito e funciona. Eu conheço, por exemplo, pessoas que o choque foi tão grande que o pai falou assim, ó, então faz o seguinte, então vai e toca uma área para ti. Me mostra. Aí o que acontecia? É mais sábio, né? Porque ele conseguiu dessa forma ser o líder. Sabe quanto tempo durou? Nem uma safra. Durou uma. Na segunda, ele voltou. Por quê? Porque ele viu, poxa, eu tenho toda essa questão da tecnologia, de tudo aquilo que funciona com mais inteligência, mas eu não tenho aquela cultura de disciplina, algumas coisas que só o tempo vai dar. Então, como que nós enxergamos isso? Não é uma resposta, inclusive, não é só da Albeneir, é a resposta de Dale Carnegie para isso, né? Influência não é um crachá. Não, mas a provocação foi proposital, né? Porque eu quis colocar um recorte, Gabriel, onde é claro, né? O crachá, o poder, a força, né? Porque, obviamente, como é um negócio familiar, né? Quem manda é quem vem. E quem ainda é dono, né? Quem vem da família. E isso tá certo, né? A pergunta, pessoal, foi apenas provocativa para a gente ver, né, como é interessante olhar estratégias de liderança, né? E a gente vê essa situação acontecendo com frequência, sim, né? É aquela situação, e eu achei interessante trazer, porque foi uma situação que você comentou lá mesmo. Tipo, é o pai que gostaria de envolver-se com o filho, é o filho que gostaria de trabalhar com o pai. Mas nenhum dos dois consegue se ligar. Aí está o ponto, se você me permite. Essa tua pergunta ela é tão inteligente porque esse recorte ele mostra outra coisa. O problema não está na geração Y, Z, alfa, não é essa a questão. O problema está na nossa dificuldade de nos adaptarmos a conversar com uma geração diferente. Porque, quer ver uma coisa? Você falou sobre a questão do poder, um poder mais pela força. Quando se fala de liderar,
É preciso, é necessário você saber exercer diferentes tipos de poder. E um dos poderes existentes é o poder coercivo ou coercitivo, que é um poder pela força. Quer ver um exemplo que isso é necessário? Por mais democrático que você seja, por mais que você seja uma pessoa do diálogo, do poder pelo exemplo, né, de influenciar os outros através do exemplo, do relacionamento. Mas quando envolve, por exemplo, uma situação de segurança, às vezes o único recurso que se tem é a força. poder pela força. Do tipo, olha, Então, quem se não usa, tem que usar EPI. Se você não usa, você está fora do jogo. Então, assim, qual que é o desafio nosso? Eu digo nosso porque nós estamos inseridos aí nesse ambiente de transformação com pessoas totalmente diferentes. E a vida toda isso foi verdade, só que agora a gente tem uma mistura maior. Quem consegue ter êxito? Quem tem uma capacidade melhor de adaptar a sua forma de se relacionar, adaptar a sua forma de comunicar aos diferentes públicos, ou seja, às diferentes pessoas, às diferentes gerações. É quem consegue, por exemplo, conversar com aquela pessoa que nasceu lá em 1970 ou 1960 e influenciar esta pessoa, e quem consegue conversar com alguém que tem 18 anos e também influenciar essa pessoa. Então, o que o momento exige de nós como líderes é uma alta capacidade de adaptar-se. É interessante isso que você está falando, né? Só para ainda continuar no nosso recorte. Esse recorte onde o poder coercitivo ele ainda está na parte mais velha, acontece muito no agro, porque o agro ele carrega muita herança, né? É mais fácil você ver o agro passar por herança as habilidades do que alguém simplesmente ir para o agro do nada, né? Essa é uma constatação. Exato. Mas acontece o contrário em um outro recorte que eu vou fazer. Aquele rapaz, né, filho de quarto, né, tem muitos agora que são filhos do quarto, tem até um livro, parece, Filhos do Quarto. Ele passa a vida da adolescência no quarto. Aí por volta lá dos seus 20 anos, 21 anos, ele, sei lá, monta um jogo, um software e fica milionário. E a gente conhece algumas histórias assim. Os outliers. De repente ele é milionário aos 20 anos de idade e o pai tem um emprego simples. O pai não entende o que aconteceu. E aquele menino com 20 anos de idade, 21, está montando o que nós chamamos aí de startup. E aí você tem um recorte que é o oposto, né? A força, ela agora está com o mais jovem. E aí esse mais jovem, provavelmente ele vai contratar pessoas até mais velhas que ele. Exato. Né? E às vezes o desafio, né? O mais jovem vai ter que aprender a liderar, mas também as pessoas mais velhas vai ter que saber agora fazer o contrário. Que aí o desafio era o mais novo saber puxar o mais velho para um meio termo. Porque no recorte que eu fiz é como se o senhor lá, o pai, não fizesse questão de mudar. Então o outro que teve a luz é que vai ajudar. Mas agora é o contrário. Às vezes quem tem a luz é mais velho e tem que saber puxar o mais jovem. E esse recorte, por mais que pareça mais improvável, Gabriel, Acontece também. ele é o mais provável, porque é o recorte pai e filho. Percebe? É o recorte pai e filho, onde o pai não consegue também entrar na mente do filho e puxá-lo. Ele continua sendo filho do quarto e nesse outro terceiro recorte, sem ser milionário. Porque ser pai e mãe também é liderar, né? Exatamente. E é um exercício de liderança incrível, né? Não tem exercício melhor que esse. E aí quando você falou desse recorte do jovem que estava no quarto e de repente ele acorda e tem uma empresa, isso não acontece pouco não, isso acontece muito e na maior parte das vezes esse jovem acorda e descobre que ele não tem recurso para influenciar ou para conversar ou para segurar esse time. Eu escutei essa semana de um empresário que falou assim, a minha empresa é desse tamanho e eu escolhi que ela fosse desse tamanho porque esse é o tamanho que eu consigo administrar. Maior que isso, foge das minhas mãos. Isso não está errado, né? Não tem certo nem errado, é uma escolha, mas é assim,
para ver como acontece isso. Você chega na tua limitação. Então, muitas Não, é vezes errado, mas não é natural. não é natural. É como se uma árvore falasse, não quer crescer mais não. Exatamente, é um movimento que não é natural. E muitas vezes o que acontece, por exemplo, com esse jovem do quarto ou ele toma a decisão que ele vai ter que desenvolver aquela habilidade que ele não tem, que era a habilidade de fora do quarto, ou ele toma a decisão de alguém administrar esse negócio para ele, ou tudo que ele ganhou, Pode ser perdido. ele vai perder, talvez não na mesma velocidade, mas com o passar do tempo ele não vai conseguir estabelecer aquilo. Ô, Benito, uma questão que eu tô curioso aqui para te perguntar. Eu fui, né, participante da Eucarn, em 2 situações, outra como líder de turma, e foi muito, assim, gratificante o período. E, de fato, a gente consegue ter mudanças significativas e as pessoas percebem, notam isso na gente. Eu acho que é o mais satisfatório. E, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de acompanhar o progresso dos colegas. E aí eu queria que você trouxesse um recorte, assim. Eu vi mãe que queria que o filho engajasse mais no negócio e ela não conseguia isso há alguns anos e ela conseguiu em pouco tempo, semanas, meses. Eu vi grande empresário que às vezes tinha dificuldade em já entender que o negócio dele já tinha um certo tamanho e ele podia ter sucessores e ele conseguiu fazer sucessores durante o treinamento, coisa que ele tentava antes e não conseguia. E pessoas que não conseguiam fazer uma fala em público começar a fazer. Qual ou quais, que eu acho que é mais adequado, dessas situações, assim, você percebe algum outro exemplo também que você queira falar? Fala, essa pessoa pegou esse aspecto para si e isso virou a chave para ele ou para ela, né? Dentro desses exemplos que eu te dei, eu vi muito disso acontecer. Gente que estava com a sucessão emperrada e quando você menos espera, e é quando menos, às vezes, na hora que você quer, não vai, mas quando é fé, o negócio anda e a coisa acontece. Parece até mágica, mas não é mágica, porque foi acontecendo com o tempo. Comenta um pouco disso. É lógico que a gente não pode falar as pessoas, mas assim, a gente vê os exemplos e esses casos são muito inspiradores. Mas por trás disso tem muito trabalho, tem muito acompanhamento e muito entendimento da particularidade de cada situação. Você estava falando, e hoje de manhã nós começamos um treinamento de liderança e gestão, e nesse programa, inclusive, tem irmãos, tem pai e filho, que já fizeram outros programas juntos e vieram para esse. E aí uma dessas pessoas comentou, inclusive, o seguinte, falou assim, olha, eu já sabia que eu tinha que fazer algumas coisas, mas eu não sabia como. E aí, quando eu comecei a fazer o treinamento da Dale Carnegie, eu descobri o como fazer. Como, por exemplo, eu sabia que eu precisava fazer reuniões individuais com as pessoas do meu time. Mas eu não sabia como. Então, o que Dale Carnegie revelou para essa pessoa, segundo ele, não foi que eu precisava fazer, foi o como fazer. E por que eu estou dizendo isso? Se nós olharmos, por exemplo, você falou dessa transformação que você acompanhou, e realmente é incrível. Se eu for começar a falar aqui as histórias, as transformações de família que não trabalhava bem junto, pares que não trabalhavam bem juntos, em vários segmentos, por exemplo, no agro, o pai e o filho tocando negócio sem conseguir conversar, dialogar, e aí entender isso, começar a mudar esse cenário e assim, e a fazenda deslanchar, o resultado melhorar muito, porque juntou o melhor dos dois mundos, que é a tradição, aquelas coisas que estão enraizadas na cultura, que sempre fez com que o negócio ficasse, apesar dos desafios, por exemplo, do agro, no tempo, se mantendo em pé, aí traz a inovação, traz a tecnologia, junta isso e funciona muito melhor. Mas onde está o ponto? Dale Carnegie tem 114 anos. E o que nós fazemos não tem nenhuma novidade. Todo mundo já sabe que precisa fazer. O grande desafio é como é que eu desenvolvo esta habilidade de fazer. Por exemplo, esse ponto do diálogo entre as pessoas, que é o princípio, o ponto de partida para que um influencie o outro, para que um possa escutar o outro, né, a percepção, a ideia do outro e se chegue numa decisão melhor. Todo mundo sabe que tem que ouvir. Mas se você não treinar a habilidade de ouvir num ambiente controlado, que no caso é um treinamento com alguém que vai te ajudar a desenvolver essa habilidade, ela é extremamente desafiadora. Porque aí eu sei que eu tenho que ouvir, mas eu sou ansioso.
não consigo ouvir. E aí? Eu já li em vários livros que eu tenho que ouvir, eu já ouvi num podcast, não, ouvir é super importante e tal, mas como é que eu faço para ouvir? A diferença entre a teoria e a prática, né? Exatamente, a diferença entre a teoria e a prática. O conhecimento, né, o próprio Dale Carnegie descreveu isso nos livros, ele fala, o que eu escrevo aqui, o que eu organizei, não é meu. Eu tomei emprestado de pessoas muito mais sábias do que eu. Ele cita filósofos, cita Jesus Cristo, eu peguei esse conhecimento que estava disponível no mundo e eu descobri como treinar as pessoas para fazer isso. Só isso. Então, essa transformação que muitas vezes parece, nossa, é um milagre, ela parte primeiro de uma descoberta, a pessoa entende que precisa, né, se depara com uma situação, poxa, se eu não mudar a forma de liderar, tudo que eu construí vai por água abaixo. Eu batalhei 30 anos para construir um negócio e agora se eu não melhorar, se eu não abrir a minha cabeça, não mudar a minha forma de liderar, daqui 20 anos meu negócio não existe mais. Né? E da mesma forma, às vezes, um jovem fala, poxa, eu investi tanto para me formar, busquei tanto conhecimento, rodei o mundo buscando as melhores tecnologias e agora se eu não mudar a minha forma de comunicar, ou de liderar, eu não vou conseguir capitalizar em cima disso. Então, aí começa a transformação. Depois disso, é realmente receber o recurso prático que ajude a promover essa mudança. É legal. Eu sou prova viva, Calas, falando de recurso prático, né? A gente treina, né? E a gente que lidera, por exemplo, tem uma situação onde você treina como que você vai lidar com um erro, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com os erros e torna aquilo uma coisa muito pior do que a situação está. E quando você treina, colocar no papel, treina com outra pessoa, aí logo parece que o universo nos dá as oportunidades de colocar em prática. E eu tive uma situação que eu tive que colocar aquilo em prática, eu ensaiei antes, né? Tive a intencionalidade de como que eu ia lidar com aquilo. E tem pessoas que são difíceis, né? Elas não conseguem, às vezes, assim, perceber a responsabilidade, a autogestão delas nas situações e é como se elas fossem vítimas de tudo. Colocando em prática os ensinamentos, né, praticando, aí você consegue o resultado que você espera. Mas tudo eu vejo assim, e por isso que eu perguntei ao BNI, como que a gente faz? Porque tem muita intencionalidade, a gente às vezes se deixa levar sem intencionalidade da vida. E quando a gente fica só reagindo a ela, refletindo, é muito mais emoção do que razão. E relacionamento precisa ter uma construção. E se tem construção, você tem que pensar, vou colocar um tijolo aqui vai um pouquinho de argamassa, enfim, logo você está fazendo uma parede bonita, né? Ou então você está fazendo ali algum outro tipo de construção. Mas no final do dia tem uma obra. E essa obra que a gente quer é a boa relação, é a boa influência, é a liderança que funciona. E às vezes a gente quer liderar sem juntar as coisas, né? Quer ir no automático. E eu percebi muito disso, né? Até dos exemplos que eu vi, e a gente vê, por exemplo, o Michel Teló deu um depoimento público no The Voice, que o estalar dele de seguir a carreira como solo, né? Veio depois que ele fez o treinamento e ele visualizou aquilo, ele escreveu na voz presente, eu sou um cantor tal, e essas coisas têm muito poder. E quando a pessoa coloca isso, ela está colocando a intenção. E como é que você explica isso, Albeni? Por que parece uma coisa simples, mas ela é ao mesmo tempo uma das coisas mais poderosas que existe? Tudo que é simples é poderoso, mas o simples não é fácil. Então, por exemplo, quando você fala dessa questão do relacionamento, o relacionamento ele é como uma conta bancária. Você só consegue sacar dinheiro num caixa ou passar o teu cartão no débito se tu tem crédito na conta. Se tu tem dinheiro na conta. E para ter dinheiro na conta, tu teve que ir fazendo pequenos depósitos ou um grande depósito de uma vez só. Mas no caso do relacionamento, um grande depósito de uma vez só não vai funcionar. É pequenos depósitos. Todos os meses você depositou algo, aí depois você pôde sacar. O que às vezes os líderes esquecem é que precisa fazer esse depósito do relacionamento. Então o relacionamento ele empobrece, porque ele vira, por exemplo, quando tem uma diferença de mentalidade, o relacionamento tende a virar só crítica. Eu te critico porque você só quer trazer inovação e novidade, e aí você me critica porque eu sou mente fechada. Nossa relação empobrece
e aquilo que realmente nós deveríamos estar olhando, que é pensar em melhorar o nosso resultado, a gente para de olhar. E aí vira uma discussão. Competidores. A gente fica competindo dentro do mesmo negócio. Isso acontece no casamento, acontece na sociedade, acontece na família. Então, é muito simples isso. Agora, é fácil de fazer? Não é. Precisa sair do automático. Aí tem um ponto que é tomar cuidado com as paixões excessivas. Por exemplo, nós temos nesse momento de inteligência artificial, nesse momento, né, de velocidade nisso, que penso que ninguém sabe direito qual é onde isso vai dar mesmo, né? É extraordinário, não volta atrás, mas a gente não sabe a intensidade disso, quanto isso, né, ainda a proporção que tem por vir. E nós temos treinado muitas empresas com um programa exatamente voltado para como lidar com esse ambiente de transformação. Nós temos um cliente, por exemplo, eu escutei um relato de um colega outro dia, de um cliente dele, que eles resolveram fazer uma implementação de algumas ferramentas de inteligência artificial que iria impactar diretamente o trabalho de algumas pessoas. Então eles escolheram o melhor gestor deles para começar por esse departamento. A pessoa entrou em colapso. Porque praticamente todas as pessoas perderam a utilidade naquele departamento. O gestor não soube como lidar com aquilo. Então, quer dizer, nesse ambiente aí de transformação, né, essa capacidade simples, mas que não é fácil de lidar com isso, né, ela é muito valiosa. E aí você falou sobre essa questão da visão, né? A visão. A visão, ela o que é essa visão, né? Você citou, por exemplo, descrever no treinamento, né? O Michel Teló. Isso, exatamente. Isso é algo que o empreendedor tem muito isso. Ele tem a capacidade de enxergar. O que acontece? Muitas vezes ele não tem a capacidade de percorrer o caminho para levar até lá. Ou ele não tem a habilidade. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei como eu deveria fazer, só que no meio desse caminho eu preciso ter pessoas comigo. Eu preciso influenciar algumas pessoas para que elas façam o processo que tem que ser feito. E aí eu não consigo fazer. E aquilo vira motivo de estresse. Então, por exemplo, o próprio uso da inteligência artificial nas organizações, às vezes vira motivo de atrito, vira motivo de estresse. O líder não sabe como vender essa ideia nem para os próprios liderados. Os liderados resistem. O líder tem o poder de mandar, mas o liderado tem o poder de não fazer. E é o cara lá do ofensivo, né? É o cara lá do adubo. Exatamente. E a culpa é sempre do outro. Nunca é de si próprio, né? Dos discursos. Exatamente. Então, eu vejo que nós vivemos um momento que nunca foi tão importante sair desse automatismo. Nós não vamos dar certo na vida ou em um negócio por uma habilidade só. É um conjunto de habilidades. Então, ou eu entendo que não adianta eu ser excelente tecnicamente, ter criado a melhor startup lá de dentro do meu quarto, a melhor tecnologia e tal, se eu não me desenvolver nessa habilidade de liderar, se eu não abrir a minha cabeça para lidar com pessoas diferentes de mim, eu não vou conseguir prosperar. Né? Mas tem que sair do automático e tomar cuidado com uma coisa. Eu me lembro que na pandemia eu cheguei aqui em Goiás, então foi muito marcante porque era o momento que eu estava assumindo a empresa e pandemia chegando. O que se dizia na pandemia com a história das reuniões remotas? Não vai mais voltar para o presencial. No entanto, nós estamos aqui gravando um podcast no presencial. Nós poderíamos estar gravando por qualquer plataforma online. Por que a gente não está gravando? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente olha para algumas coisas de inovação e fala assim, nossa, agora não tem mais volta, essa transformação Não, calma. Tem um caminho do meio. Né? Tem que lembrar que as coisas não são assim tão rígidas. Então, binárias. Exatamente. Então eu vejo que esse é um dos cuidados aí também que precisa ter. Legal. E falando nessa questão, né, de que a culpa sempre é do outro, e no agro... A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E no agro a gente tem até piadas, né, que o produtor sempre está reclamando e criticando alguém,
mas o olhar às vezes ele não volta para si próprio. E tem uma frase que eu acho que você vai ter, ela refresca na mente, de que a crítica, ela não é uma boa ferramenta, né? Como é que a gente deve trabalhar com a crítica no âmbito dos relacionamentos? Há espaço para crítica, forma da gente fazer ela, mais adequada ou não, ou enfim, porque hoje em dia todo mundo tem voz, né? Tem uma coisa que chama celular, que é tudo calar, você tá aqui, o seu deve estar aí no bolso, e voz que pessoas antes não tinham. Por exemplo, eu conheço diversas pessoas, diversas é muito, mas algumas pessoas que têm processos na pessoa física porque fez comentários de outra pessoa, a pessoa se sentiu ofendida, e assim, são críticas aleatórias, não tinha por que tá fazendo aquilo. Então ela foi lá e caçou com a mão. A crítica pode ser construtiva, tá a história da crítica construtiva, ou até mesmo a crítica construtiva é ruim. Essa é um assunto polêmico, inclusive, né? Porque quando depende do jeito que você entende a palavra crítica. Mas vamos lá. A crítica, no sentido de ela ser nociva, a crítica ela é nociva e destrutiva. E ela não destrói somente quando você faz a crítica de forma verbal. Existe uma crítica muito destrutiva, talvez até pior do que a verbal, que é essa aqui, ó. Então, imagina em uma relação, eu e você, nós trabalhamos juntos. Para você, tá tudo bem a forma como eu trabalho. Você não se incomoda com isso. Mas eu, Albeneir, fico te julgando e te criticando na minha mente. Não tenho coragem de falar, eu não falo pro Calaça sobre isso, eu não falo para ninguém, mas eu te julgo e te critico. Como é que nós vamos desenvolver um projeto juntos? Não vai. Por quê? Não é por causa de você. É porque quando eu te encontrar, eu já tenho um carimbo em você do tipo assim, o Gabriel não presta. O Gabriel não é uma pessoa legal, ele é chato, ele é sei lá o que passa na minha cabeça. Então, tem que tomar muito cuidado que tem um negócio aí que quem de nós jogou, por exemplo, o jogo dos 7 acertos quando era criança? Ninguém, mas os dos 7 erros a gente jogou. Então, nós somos formatados para enxergar o que na outra pessoa? Erro. O erro. A professora ensinou a gente. Exatamente. Ela corrigia pelos erros, não pelos acertos. Não pelos acertos. Só que o que gera? Aí começa o empobrecimento da relação. Então, a crítica pode ser construtiva? Pode ser construtiva, mas aí não é uma crítica. A grande questão aí está no seguinte. É uma mistura do jeito que você faz com a intenção que você tem. Se a intenção é nós resolvermos uma situação, e para resolver a situação e para nós trabalharmos juntos, eu vou precisar dizer para você o que pode ou o que precisa ser diferente, é uma situação. Mas o que acontece na maior parte das vezes é que não é isso que está no jogo. É simplesmente voluntário. O que está no jogo é o ego. As pessoas voluntariamente querem apontar um defeito. Porque parece que ao criticar o outro, eu me sinto melhor. Isso não é consciente. Né? Eu julgo o outro, eu coloco um defeito no outro e isso faz eu me sentir assim, poxa, parece até que eu sou mais competente. Ele tem defeito, né? Que é um desafio, inclusive, que destrói com o processo de sucessão ou de liderança. O que acontece? Há uma tendência de nós gostarmos de contratar pessoas parecidas com quem? Com nós mesmos. Com nós mesmos. Porque eu não tenho dificuldade de me relacionar com essas pessoas. E alguns líderes preferem, né, de alguma forma, não deixar essa pessoa se sobressair, se desenvolver, aparecer, porque tem medo. Porque se o cara for melhor do que eu... Tem medo da sombra. Claro. E se ele for melhor do que eu? Aí o que faz? Suprime. Ele coloca defeito, ele critica, ele julga, porque ao fazer isso ele se sente melhor. Né? Então, eu não vejo que existe crítica construtiva. O que existe é pessoas adultas conversando sobre pontos que têm que ser melhores. Do jeito que adulto conversa, sem se queixar, sem reclamar, sem acusar, né? Falando de coisas e não das pessoas. Né? Daí vem, inclusive, um ditado conhecido que é assim, seja duro com o processo, mas doce com as pessoas. Ou seja,
Seja firme naquilo que tem que ser feito, nos combinados, no processo, mas entenda que muitas vezes nós perdemos excelentes profissionais, não é porque nós não temos um processo bom, é porque nós não sabemos lidar com esse profissional. Olha, aqui para quem está assistindo, o Gabriel já confessou que, né, já estudou o método, mas eu não estudei, tá? Então, eu posso falar o que vou dizer. Sempre achei uma balela esse negócio de crítica construtiva. Porque crítica dói. Dói. E se dói, não constrói. Afasta, né? Entendeu? Ah, não. Nossa, eu posso fazer uma crítica construtiva? Eu olhar e falar assim, de construir não vai ter nada, penso. Olha que interessante isso. Onde é que tudo começa? Na palavra crítica e na abordagem. Porque você já freia. Claro, Já pôs na definição. ao você começar, você já começou a conversa errada, né? Eu chego pra você e falo assim, Calaça, posso te fazer uma crítica consigo? Eu falo, Ih. É como aquele elogio, aí tem que tomar cuidado. Quando o juiz apita para parar o jogo. Porque se você faz isso, você parou o jogo. Se parou um jogo, alguma coisa vai ser feia. É isso. Né? Ou seja, a coisa não vai acontecer dentro do jogo. Na normalidade do jogo. Apitou, parou o jogo. Tem alguma coisa errada. Pronto. Aí agora vai acontecer alguma coisa. Então não tem cartão amarelo construtivo. Pronto. Não tem cartão vermelho construtivo. Pronto. Né? Se a pessoa de fato quer abrir o cartão, não adianta ela querer dar a desculpa. Não, porque é construtivo. Destruiu do mesmo jeito. Exatamente. Só me permito fazer um comentário disso, porque assim, para relacionamento e para o que nós estamos falando, não existe técnica. Isso é muito importante. Não existe um livro que dê técnica para se relacionar. Ou você muda o teu comportamento para você ser uma pessoa capaz de fazer aquilo, ou você não vai conseguir fazer. Então, por exemplo, nesse sentido do exemplo que você deu, Calaça, posso te fazer uma crítica construtiva? Abordagem totalmente errada. Aí alguém que está ouvindo nós vai dizer assim, não, mas para aí, eu vi, é só dar um Google aí, né? Ou conversar com alguma inteligência artificial que ele vai vir com a receita, ou talvez eu fiz um curso e eu aprendi a dar um feedback. Eu aprendi a dar um feedback. Feedback é a tradução em inglês para crítica construtiva. Exatamente. Eu aprendi a dar um. Posso te dar um feedback? Exatamente. Aí vem assim, ó, não, eu aprendi, tem uma técnica lá, faz um sanduíche. Começa com um elogio, daí depois tu faz a crítica para a pessoa, depois tu termina com um elogio. Isso também não vai funcionar. Porque quando a pessoa já vem, que não é natural dela o elogiar, não é natural validar o que você faz de bom, ela vem, já faz um enredo naquele elogio, e aí diz, olha, mas eu preciso te dizer tal coisa. Ferrou igual. Já ferrou a conversa. Exatamente. Então, assim, é interessante isso que você falou, porque realmente eu falei durante muito tempo isso, né? Depois eu descobri que algumas pessoas bloqueavam quando eu falava isso, que é a crítica, isso provavelmente não é uma frase minha, eu ouvi isso de alguém até dentro da Dale Carnegie. A crítica constrói um muro entre as pessoas. Exatamente. Exatamente. Porque o outro, ele perde mais uma ponte que tinha com você. Pronto. Entendeu? Ele achou que aquilo que estava fazendo estava bem, e aí você quebrou a ponte. E aí, quando você quebrar todas as pontes, eu acho que todo mundo nasce cheio de pontes entre as pessoas. À medida que você vai quebrando as pontes, uma hora não tem ponte. E aí, você falou um negócio interessante, e eu vou provocar mais uma vez, quando você fala assim, não tem técnica. Na verdade, a técnica é essa. A técnica é se manter comunicando. Porque, no fundo, se você perde o fio da meada da comunicação, aí, claro, né, eu perdi o jeito de começar a conversa contigo. Né? E é engraçado, vou desafiar vocês. Eu não sou psicólogo, não fiz Dale Carnegie, mas sou uma pessoa que fica... Mas você é teólogo. Tô terminando teologia. Exatamente. E dentro desse meu pensamento científico, na qualidade aí de PhD, na área de inteligência artificial, eu fico fazendo experimentos com um monte de pessoas. Às vezes as pessoas não sabem, mas eu estou fazendo experimentos com elas. E aí, um dos experimentos que eu já fiz foi o experimento do parar de conversar. Você para de conversar com a pessoa. Então,
pensa aquela pessoa que você conversou muito, era seu colega e amigo, sei lá, não sei se você para de conversar com amigo, mas era uma que você tinha um contato. Aí você parou de conversar com ela, por algum motivo. Aí 5 anos depois, tenta retomar a comunicação, você vai ver que você não sabe como você faz. Uhum. E aí, se você não sabe como você faz, vai ter que talvez usar um apito. Preciso parar para falar. Você não sabe o jeito. E aí, a técnica que eu tô pegando aqui da sua fala, eu peguei agora, que aí vai ao encontro dos meus experimentos, você deve, dentro da sua técnica, né, nas pessoas que você pretende manter no seu círculo, mesmo que você não tenha prazo, tempo, fazer o esforço de manter um diálogo. Porque é o fio. É o fio que faz você conversar. É aquela conversa normal, de café da manhã com a esposa. Mas se você não toma café com a esposa, a hora que você for falar com ela, você vai falar de um jeito duro. Né? O casamento também é assim, com o filho. Se você não conversa potoca com seu filho, né? O futebol, a série, não leva ele no shopping, sei lá, não faz um projeto junto. Não põe na conta bancária, né? Na hora que você for de fato precisar conversar um assunto mais sofisticado, mais sério, mais robusto, você não sabe nem como chega. Aí você vai chegar meio truculento. Porque você não tem um fio de conversa ali. Não tem relação. Não tem a relação. E o funcionário, o seu liderado, é a mesma coisa. Você não sabe chegar nessa pessoa. Então, qualquer hora que você falar com ela, ela vai assustar. Você não fala com ela. É o chefe que fica 6 meses sem falar com o funcionário. E fala, vem na minha Aí sala. fala, vem aqui que hoje é dia de feedback. Nossa Senhora. O cara, assim, ele vai cagar na calça. Implementamos uma rotina de feedback, uma vez por ano. Aí vem aqui na minha sala pegar o feedback. O cara vai tremer na base. Nossa Senhora. O que ele vai escutar lá? Você vê muito isso, Benê? Com certeza. Assim, é interessante isso, porque não deveríamos mais ver isso, mas ainda tem porque, muito. Assim, eu não vou nem dizer que é culpa do chefe, porque o chefe talvez é um engenheiro civil, mas o chefe, que é um engenheiro civil, ele contratou uma psicóloga e chamou de... Eles até mudaram o nome, né? Mais recursos humanos, gerência de pessoas. Né? Gerência de pessoas, sei lá. Mas essa própria profissional, ela convence o chefe que não dava feedback nenhum. Ele precisa dar. Você precisa dar feedback. Já aconteceu isso comigo. Né? Quando eu fiz exit da minha startup, eu tinha uma startup do varejo. Né? E aí a gente vendeu essa startup para uma empresa grande. Né? Não vou ficar citando nomes, não. Foi até a época que depois a gente foi no Shark Tank. Foi um momento, né, diferente. Foi badalado. Idos de 2018. E aí eu entrei numa empresa grande, uma multinacional, né? E essa empresa me obrigou a essa cultura corporativa de, você tem que dar feedback, você tem que isso, você tem que aquilo, e eu não sabia fazer. Então, como é que faz o feedback? Então você marca uma vez por 6 meses, a cada 6 meses, você tem que preencher esse relatório, né? Conversa com o seu liderado, seus liderados. E preenchendo enquanto... Preenche o relatório, pai manda. E eles vão também fazer o seu uma vez a cada 6 meses. Na hora que eu chegava para conversar, não tinha assunto. Entende? Aí, se eu falasse alguma coisa, parecia que eu estava reclamando. Mas por que eu não reclamei antes? Aí, ou seja, e eu penso, quem é o doido que inventou isso? Entende? Quem é o doido que inventou isso? Aí depois, né, numa outra empresa, né, que eu já trabalhei também, e foi mais recente, inclusive, era uma faculdade. Também não vou citar nomes. Mas implementaram lá uma cultura de feedback também. E aí era igual. Aí eu percebi que parece que tem um livro. Parece que tem uma cartilha. Tem Claro cartilha. que tem uma cartilha. Esses caras aí eu vou continuar falando RH, porque eles não são gestão de pessoa. Entendeu? Esses caras de RH fica. Entendeu? Você tem que dar feedback. Mas é o sanduíche que o Albenei falou. Não, é pior que o sanduíche. Porque sanduíche, pelo menos, você come uma vez por semana. Entendeu? É um negócio assim, é tipo comida chinesa. Não, nem sei. É escorpião assado com carne de cachorro em volta de um pão. Entende? É um negócio que você nunca comeu. Você nunca comeu. Pelo menos nós aqui ocidentais, né? Se você já comeu, depois você comenta aí, né? Carne de cachorro com escorpião assado no espetinho, entendeu? Um pouco de grilo. Bem exótico. E pão. Exótico, né? Pra caramba. Veio da minha mente. Né? E deu certo. Aí a pessoa... Não, agora você distribui isso com seus funcionários, porque eu senti foi isso. Né? Porque o sanduíche, a gente até já sabe do que se trata. Entende? Mas esse feedback que as pessoas estão vendendo é esse tipo de coisa. Porque, no fundo, não é natural. É extranatural. É sobrenatural. Entendeu? É um alien que chega.
É muito interessante isso, porque isso acontece e acontece muito, e a base disso, o princípio por trás disso, que não aplicado não funciona, é exatamente uma das coisas que você enxergou aí, que é a continuidade da relação. O grande desafio está aí. E isso está ancorado em outra coisa, que é, ou eu tenho um interesse verdadeiro na outra pessoa, ou uma tentativa técnica de me interessar por ele não vai funcionar. É por isso que existe também uma outra confusão instalada, que é a tal da história do network. Ou você constrói relações saudáveis e de credibilidade, ou o networking não vai te salvar. Porque, por exemplo, eu estou aqui por quê? Eu estou aqui por uma relação com você, Gabriel. Né? Eu te conheci hoje por uma relação contigo, Gabriel. Eu não perguntei que podcast era, como é que funcionava. O que é isso? Isso é networking? Não. É relacionamento de confiança. É credibilidade de verdade. Eu acredito em você, Gabriel. Eu confio em você. Então, quando você me convida para participar de alguma coisa, eu não questiono. E o grande desafio está aí. No exemplo que você deu, por exemplo, o que seria melhor? Seria melhor não implementar uma rotina de feedback. Se o líder não foi preparado, no teu caso tu era o líder, não foi preparado, não foi alertado que ele precisava fazer algumas coisas antes. É por isso que muitas técnicas, muitas estratégias mal implementadas, elas criam uma fábrica de problemas dentro das organizações. Elas diminuem o engajamento, porque, por exemplo, se o liderado não entende que existe um interesse verdadeiro por trás daquilo que você está dizendo para ele, meu amigo, não tem técnica que vai te salvar. É mais ou menos assim, é só nós pensarmos nos nossos amigos. Nós não temos amigos que esse amigo pode chegar para nós e falar assim, cara, tá tudo errado o que tu tá fazendo. Tem. Muda isso aqui, senão tu vai te ferrar. Você é um idiota. Você vai dar um abraço e falar assim, obrigado. Uhum. O que tem por trás? Tu Confiança. sabe que ele gosta de você, que ele não tá fazendo isso para te julgar, ele tá fazendo isso para te salvar. E esse é o problema. Não tem confiança. E aí vem um desafio gigante. Aí vamos voltar lá no exemplo que nós começamos antes, por exemplo, da fazenda, ou de uma empresa familiar, ou até das relações pessoais. Nós vivemos em um mundo de conectividade, mas com o desafio de se conectar com as pessoas. Então, às vezes, a gente está lá em casa, sentado no sofá, tem uma TV ligada, em qualquer coisa lá, passando um filme, uma série, e eu tô com o meu celular, a outra pessoa tá com o celular dela, a gente tá conversando com alguém que tá, sei lá quantos quilômetros de distância, ou vendo outra coisa, mas a gente não tá se relacionando. Um dia a gente acorda e descobre que nós somos dois estranhos. Eu fiz esse experimento lá em casa. Deixa eu contar agora os resultados. Estou para escrever um artigo. Olha só, eu tenho um filho de 14 anos, né? E já tem mais ou menos uns 2 anos que ele virou filho do quarto. 1 ano e meio, mais ou menos. Filho do quarto. Alguns aqui que estão assistindo a gente devem ter filhos dessa idade e sabendo, né, que por algum momento parece um urso, entra na caverna e vai hibernar, né? E aquilo ali eu comecei a conversar com ele, Pedro, para de fazer isso, Pedro, vem pra sala, né? Lá em casa só tem a TV da sala e eu tô doido pra trocar. E eu falei pra ele um dia que se eu trocasse eu ia pôr no quarto dele. Aí eu falei, não vou trocar a TV tão cedo mais, porque se eu pôr uma TV no seu quarto, acabou, perdi o fio. E aí que foi mesmo. E aí eu fiquei, né, na abordagem mais assim, conversando com ele sobre esse assunto e nada de surtir efeito. Recentemente, eu fui lá no nosso Firewall, lá em casa, aqui lá em casa, né, casa de desenvolvedor, né, de TI, mas lá em casa tem vários Wi-Fis e tal, né, um para cada situação. Eu fui lá e bloqueei o MAC address do telefone celular dele, entendeu? Ou seja, independente de qual senha, qual rede ele vai entrar, o celular não entra mais na internet. Não tem jeito. E aí ele ficou sem conseguir usar o celular. Mas, né, não bloqueei do notebook. Aí ele voltou para a sala. Ele voltou para a sala.
ele propôs pra mim, né? Vamos assistir um filme juntos? Né? Propôs filme, né? De semana passada pra cá, nós já assistimos 3 filmes Netflix. Começou a ter um relacionamento. E aí, então, tô aqui já apresentando os resultados, né? Como que a gente tem que tomar cuidado, né? Que se você não prestar atenção, né? Essas relações, elas vão indo embora, né? Porque a inteligência artificial, ela cria, né? Um sabor aparentemente gostoso em ficar passando lá os vídeos. Mas as pessoas ainda não entenderam o quão nocivo é, né? Não temos nem dimensão. Não só para o seu próprio cérebro, né? Depois eu acho que em um outro episódio podemos até falar disso, que eu já tenho aí algumas coisas pra gente trazer, mas também para as relações. Tem gente que tá em reunião olhando feed. Aí depois pergunta o que tá falando em reunião, não sabe. Não sabe falar. Aí eu tenho um amigo, né, professor também, ele, né, trouxe para mim, hoje é um termo, né, se você procurar no Google, vai ver que é um termo já utilizado, que é o phygital, que é o físico com o digital, né? As pessoas hoje, elas teletransportam pro digital, o corpo tá lá, mas a mente dela tá em outro país. E depois ela volta, né? E isso é preocupante, porque isso vai desgastando, né, a relação. Isso vai desgastando a liderança, isso vai desgastando, porque as pessoas vão se sentindo menos importantes naquela relação, né? É aquele chefe que chama você para fazer uma reunião, a hora que você chega na sala dele, ele atende o telefone. Como se você não tivesse... Falta de respeito, né? Então não chamasse naquele horário, se você acha que seu telefone vai tocar, né? Ou então você não atende o telefone, já que se chamou. Porque você tá dizendo assim, tá, Para o que você tá fazendo. isso aqui é mais importante que você que tá aqui agora. Que eu chamei, que eu parei. Isso. Ele teve a liberdade de não parar. Ele poderia ter falado assim, não, espera, o fulano tá pra me ligar, pra resolver esse problema, então Não vou te chamar. eu vou chamar à tarde. Não, eu vou chamar agora, mesmo na iminência do fulano me ligar, porque a hora que ele me ligar, eu vou parar pra atender. E o outro, bom, o tempo dele não é importante. A mensagem é essa que passa. Ó, Benê, você falou do feedback, o Canasso trouxe essa ilustração aqui pra nós, aí ficou uma coisa bem forte, assim. Não existe feedback de ninguém por ninguém, mesmo que não haja hierarquia envolvida, que seja aceito se não existir uma coisinha chamada confiança e a pessoa olhar e falar assim, eu preciso, de fato, levar em consideração o que o fulano tá falando? Será que eu gosto dele o suficiente, eu admiro? É mais ou menos assim? É mais ou menos assim, e é preciso acrescentar uma outra parte, porque se nós voltarmos no exemplo do pai e do filho, vai dizer que o filho não confia no pai? Quando recebe o feedback? Vai dizer que o pai não confia no filho? Confia, tem uma relação de amor, mas a inabilidade ao falar e o distanciamento causado não só pela rede Wi-Fi, não só pela internet, mas às vezes uma frieza, a pessoa chega lá, eu já sou mais fechado, eu não quero mostrar as minhas emoções, eu não quero conversar, aí faço refeição na mesma mesa, mas não converso, saio, evito a relação, evito a conversa, então destrói a relação de confiança, isso que, né, não é que não tem confiança, mas destrói a proximidade necessária e o como você fala. Funciona você alertar alguém do que ele tem que melhorar? Funciona, se ele conseguir ouvir. Né? Mas tem inclusive uma frase aí que o pessoal fala, né, que o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, quando se refere a ser exemplo nas coisas. E quando você vai corrigir alguém, e é preciso corrigir alguém, é preciso corrigir as pessoas, essa é uma habilidade extremamente importante. Se você não sabe corrigir, você não vai conseguir desenvolver uma pessoa, por exemplo. Ninguém consegue formar um sucessor para uma cadeira se ele não conseguir corrigir. Não, a própria palavra formar, ela é irmã da correção. Exatamente. Né? Porque para eu formar, devo estabelecer um formato. Exato. Então eu devo corrigir alguma coisa, porque o formato não vai surgir do nada. É isso. Só que o grande ponto é como eu faço isso. Aí a forma como você fala, no contexto da relação, o contexto emocional da outra pessoa. Né? Então, tudo isso precisa... Por isso que não tem técnica.
né? E você diz, não, descobrir a técnica é ficar perto. A estratégia é ficar perto. Mas não há técnica que funcione se você realmente não está se interessando de verdade. Eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar com Dale Carnegie, eu treinei um gestor de uma empresa que o dono já tinha feito o treinamento. E aí, no treinamento, aparentemente, estava tudo bem com esse gestor. Aí um dia o dono da empresa me telefona, eu vou lá e ele fala assim, olha, o fulano não está aproveitando o treinamento. Mas por quê? Por isso, aquele outro comportamento dele aqui dentro, a gente está tendo problema no departamento que ele cuida e tal. Fui conversar com ele, era mais ou menos metade do treinamento, já tinha uma conversa mesmo agendada, fui conversar. Aí, na conversa, o rapaz começou a me falar, falou assim, olha, eu tenho um filho de 2 meses e faz 1 mês que a minha esposa me expulsou de casa. Faz 1 mês que eu não vejo meu filho, eu tive que arrumar umas roupas emprestadas e tô morando no hotel. Aí eu voltei a falar com o dono da empresa, falei assim, você sabe como é que o fulano tá? Sabe onde é que ele tá morando? Na casa dele. Você sabe que ele tem um filho? Pois é, parece que ele tem um filho. Você sabe quantos dias faz que ele não vê o filho? Aí ele falou assim, não, deve ter visto hoje, porque ele trabalha aqui só durante o dia e tal. Falei, então deixa eu te contar. Faz 30 dias que a esposa dele expulsou ele de casa, coincidentemente da sala desse empresário enxergava o hotel, que era uma cidade pequena. Eu falei, ele tá morando lá, no hotel? Ele teve que arrumar roupa, porque até sem roupa ele saiu de casa. Só com a roupa do corpo. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, isso explica por que ele tá gerando problema aqui. Então, o que tinha por trás disso, né? A falta de proximidade. Porque se ele tivesse proximidade realmente com esse gestor, o gestor tinha contado para ele. Ou ele tinha percebido, ou ele tinha dito, é tipo aquele amigo que você manda uma mensagem de áudio escrita e ele te responde falando assim, tá tudo bem contigo? Por quê? Porque ele te conhece. Né? Então, o grande ponto está aí. Não é somente a relação de confiança, é o como você faz, que está ancorado também no propósito. Eu estou fazendo isso para o meu ego se sentir bem ou porque isso realmente vai ajudar a outra pessoa? Muitas vezes, se você for fazer essa reflexão, às vezes você encontra uma resposta que não espera, né? E nem vai fazer o tal do feedback. Nem vai fazer o tal do feedback. Interessante. E, Elbiri, a gente já encaminhando aqui para o nosso terço final, o agro do futuro, ele vem surgindo com bastante nuance, e aí a gente vê quanto mais informação, mais complexo ficam as coisas. A gente vê que quanto mais informação está tendo, você falou, menos mais desconectado nós estamos. Apesar que a conexão é a palavra do momento. O que não pode faltar, né, nesse líder do agro, e aí eu já puxo um travessão aqui, você já articulou, né, treinou em company, isoladamente, vários líderes, trabalhadores do agro, produtores rurais, que a gente vê, né, vocês interagem muito com esse público. Geralmente, qual é o principal avanço que eles querem, né, ter, e se de fato esse avanço é o que eles de fato realmente precisam, se às vezes tem uma troca da inversão do que acha do que precisa ter com o que realmente é a necessidade para liderar esse agro, que o futuro ele está aqui, mas ele está no presente, né? A gente vislumbra inteligência artificial para daqui 10 anos, quando a FED deu 3, 5 anos, ela já está aqui na realidade muito antes do que a gente esperava, influenciando as nossas relações. Está no feed do Instagram, que lá é a inteligência artificial lendo você o tempo inteiro, e oferecendo só o que você quer ouvir e ver. Como é que está o casamento disso, né? Principalmente o pessoal do agro. O que eles, né, em resumo, o que eles esperam, que acha que precisa melhorar e que de fato eles precisam melhorar. Tá desconectado ou você acha que essa expectativa ela tá alinhada? Olha, eu penso que tem todos os casos. Tem aqueles casos do totalmente desconectado, né? Nós sempre falamos, inclusive, na Dale Carnegie, né? Quando a pessoa vem fazer o treinamento, tem o que ele quer melhorar e tem o que ele realmente precisa melhorar. Então isso faz muitas vezes uma pessoa entrar no treinamento falando assim, eu preciso melhorar meus resultados financeiros, eu preciso aumentar as minhas vendas, eu quero melhorar a forma como eu lidero o meu time. Aí quando ele entra lá, ele participa de 2, 3 módulos, ele descobre, você deve lembrar inclusive de alguns exemplos disso, e descobre que não era aquilo. Que o que ele mais precisava não era isso. Era ajustar uma outra coisa. Então eu vejo que tem de tudo. Tem aquelas pessoas que entendem o que precisa ser melhor e já
né? Tem uma boa leitura disso, tem os que não sabem. Agora, se parando para pensar em alguns pontos que nesse agro do futuro eles são essenciais, eu vejo que um deles é a mentalidade aberta e a capacidade de se adaptar. É aquela, no agro principalmente, tem muito essa questão de ser tradicional. Então, é aquela velha frase do Einstein, né? A mentalidade que te coloca no problema não é a mesma mentalidade que te tira. Então, a mentalidade que te trouxe até aqui no agro não é a mentalidade que vai te levar nos próximos 15, 20 anos, ou talvez nos próximos 3 anos. Trazendo isso para mais perto. Então, eu não vejo isso, não é só no agro, né? Na maior parte dos segmentos é isso. Eu não vejo alguém que não tem poder de mente aberta e capacidade de se adaptar. Que, assim, isso, em outras palavras, isso é assim, não tem verdade absoluta. É preciso estar preparado para mudar essa verdade técnica de como as coisas funcionam, de como os negócios rodam. Então, isso eu vejo que é essencial. Uma outra habilidade, com toda certeza, é a habilidade de lidar com pessoas. É a habilidade de lidar com pessoas. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Ninguém toca fazenda sozinho mais. Não vai conseguir, né? Você pode ter um equipamento autônomo rodando, mas você vai ter que lidar com alguém. Já de dificuldade, antes o produtor lidava, eu vejo meu pai, tinha lá 5, 6, 10, dependendo do período, que eram os safristas, né, entre aspas, os peão que cuidavam, os badecos nas semeadoras, era a nomenclatura equivocada da época, mas era a nomenclatura. Agora hoje o produtor está tendo que lidar com o climatologista, ele lida com o cara que é da plataforma de gestão financeira dele, que é um desenvolvedor que não entende nada de agro. O perfil está mais diverso. E está muito mais diverso. E o que eu vejo assim? Ele é muito sozinho. E você também enxerga isso, né? No atendimento, nos treinamentos, nas equipes que você faz, de que o que gera esse fator, às vezes o produtor rural está tão sozinho, ele está sozinho na operação e às vezes ele está sozinho até na família, o negócio está distante de ter uma sucessão. Qual que é o fator determinante que você observa que, olha, se isso aqui ajustar, a vida resolve muita coisa? Está na mentalidade. Está exatamente nessa mentalidade que ele vai ter que mudar a forma dele fazer, que ele vai ter que mudar o modus operandi. Ele não vai crescer ele sozinho mais. Não dá, que ele vai ter que abrir espaço para o filho que ele investiu numa faculdade, ou num curso incrível de inteligência artificial, ou numa viagem para conhecer novas tecnologias, porque o que acontece muitas vezes, né? O dono da empresa, ou nesse caso o pai, ele investe o caminhão de dinheiro na formação das pessoas, mas depois não deixa as pessoas colocar em prática. Então, não tem jeito. Isso está na mentalidade. Eu vejo, assim, nesse sentido que você perguntou, o que precisa mudar para ele sair dessa solidão, resolver essas coisas, é abrir a cabeça para o novo, relacionamento, entender que esse relacionamento não é mais com o badeco, com o peão da fazenda, é um relacionamento em outras esferas, e profissionalismo. Não tem outra forma, né? Entender que ele não vai conseguir fazer a gestão, por exemplo, do gado dele da mesma forma que ele fazia, sem ter um aplicativo para ajudar a controlar a quantidade de ração que o gado come. Ele não vai conseguir prosperar se ele não olhar para a reforma tributária que vai pegar ele e ele precisa fazer os ajustes que tem que fazer. Só que para isso ele precisa abrir a cabeça e se relacionar. Então, se eu fosse resumir em 3 palavras, 3 pontos que o agro do futuro não existe sem eles, é abrir a cabeça para a inovação, manter a capacidade de relacionamento ou melhorar a capacidade de relacionamento em todas as esferas e entender que não tem espaço para quem não é profissional. É uma missão importante e eu acho que é das mais difíceis, porque ela não é uma missão externa, ela é uma missão interna. Não sei se você concorda, Calas. Sim. Não depende só de esperar o outro. De esperar o do outro. É a dor de mudar a si mesmo. Que é a única mudança que nós conseguimos fazer. Ninguém muda a outra pessoa. Mas quando a gente vê aí
essas seringas, essas canetas de emagrecimento, você vê que o pessoal não está conseguindo mudar nem a si mesmo. Mas interessante essa frase. Então a gente não consegue mudar um outro. Por exemplo, o peão que vai lá e sempre vai lá e segue uma instrução errada, né? E fala, é para fazer assim assado. O operador, né? Vamos atualizar o vocabulário, pelo amor de Deus, né? E o operador vai lá e faz diferente do X e faz um Y. Era para usar uma cauda com tanto de água e ele usa com tanto. Não, porque eu acho que assim é melhor. Ele não consegue mudar ele. A gente não muda ninguém. A ideia de mudar a outra pessoa é igual à ideia de que você vai conseguir motivar alguém. Você não vai conseguir motivar aquela pessoa. Você vai conseguir criar uma condição para que ela faça. Na maior parte das vezes, o outro não fazer o que ele deveria fazer é apenas um sintoma da insatisfação dele e da minha habilidade como líder. Da minha habilidade de mostrar para ele o que ele tem que fazer. Então, de novo, né? Eu preciso me olhar no espelho e pensar o que eu preciso mudar, que se eu mudar, eu consigo fazer com que essa pessoa também mude. Na ideia, por exemplo, da educação dos filhos que você falou antes. Você não vai mudar o teu filho, mas a forma como você cuida das tuas atitudes vai impactar para sempre, né, as atitudes dele. Eu tenho um filho de 2 anos. Aí quando ele faz alguma coisa que não é para fazer, eu pergunto assim para ele: você já viu o papai ou a mamãe fazer isso? Aí ele fala: não. Então por que você faz? Só que ao fazer essa pergunta, eu estou me educando. Porque eu preciso cuidar das minhas atitudes. Porque se um dia ele fizer alguma coisa que ele viu eu fazendo e que não era para fazer, eu não vou poder perguntar. Então a mudança começa em cada um de nós. E depois isso de alguma forma vai refletir nas outras pessoas. É o ambiente, né? Eu vou criar um ambiente onde a pessoa, o operador da máquina fazia o X. Aí eu preciso influenciar ele para fazer. Eu não vou mudar ele, mas se eu mudar a forma como eu lido com ele, ele vai fazer o Y. E acontece. A coisa acontece. Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz uma reunião, fiz uma apresentação demonstrando o resultado que eu esperava de 5 pessoas. Mandei um modelo de como seria o resultado em um grupo do WhatsApp. Mostrei e online, né? Aí por isso que a gente está aqui presencial. O online é bom, mas ele não é para tudo. Mas aí eu marquei uma reunião para outra semana para ver o resultado daquilo. De 5, somente 1 fez o que era o esperado. Aí os outros 4 fizeram completamente diferente. Aí eu falei, acho que o erro está em mim. Porque eu não consegui explicar aquilo, porque não tem lógica. De 5, só 1 ter feito certo. A maioria errou. Faltou alguma coisa, faltou ser mais explícito, faltou. Aí eu fui lá, abri um documento e escrevia: é para ser assim, para ter isso, isso. Esse é o resultado esperado. Aí aquela história, né? Faltou desenhar, mas tem que desenhar. Às vezes tu tem que desenhar. Porque senão o outro não consegue criar a imagem do que é o esperado. Aí, às vezes o operador, você está falando que tem que fazer assim, mas ele não entendeu o motivo. Não entendeu o porquê? O porquê. Aí ele não vai fazer só porque o outro está falando que às vezes faz, né? Porque senão ele pode ter a coerção de às vezes perder até a posição dele, o emprego. Mas será que é isso que a gente quer, né? E a gente vem de uma geração que tem apatia contra a liderança. Porque eles olham para nós, né? Que eu sou dos anos 90, e falam assim: não quero ter a vida que ele tem. Porque parece que quem tá liderando tá surtando, né? Uhum. E aí fala: não, eu não quero liderar. Como é que tu tá enxergando isso? Isso parece que para você ser bem sucedido, tu precisa estar meio que colapsado. Então você pergunta para as pessoas: como é que tá? Na correria. Correndo o tempo inteiro. Né? Isso, mas a correria não significa produtividade. Né? É uma diferença muito grande entre você estar muito ocupado e estar muito produtivo. E aí entra uma coisa que é o poder pelo exemplo. Muitas vezes eu escuto essa reclamação: as pessoas não querem liderar. Mas por que elas não querem? Porque está dando um péssimo exemplo de liderança. Claro, às vezes o líder até fala em voz alta. Fala: tu é feliz. Tu não precisa se preocupar com tal e tal coisa.
Aí a pessoa que está ali pensa, eu quero continuar sendo feliz, entendeu? O desafio da sucessão, por exemplo. Onde é que vem o desafio da sucessão familiar, dos negócios familiares? De uma coisa, não digo que vem só disso, mas um dos motivos é, se você cresce vendo teu pai ou tua mãe reclamando daquilo e dizendo que aquilo é horrível, Vira seu inimigo. qual é a vontade que você vai Vira ter? seu inimigo. Claro, você não vai ter vontade de trabalhar naquela empresa. Mudar de área. Vou mudar de área. Ah, meu pai, por exemplo, né? Você falou do exemplo do produtor. Ah, meu pai é produtor. Se a vida inteira ele reclama que ser produtor é ruim, que não dá dinheiro. E isso ainda tira meu pai de mim, porque ele vive colapsado, só trabalhando, e eu não tenho convivência com ele, o que eu vou querer ser? Não quero isso. Qualquer coisa menos produtor. Então é preciso também, né, entender que esse exemplo ele é muito importante, né? Dar o bom exemplo. Esse exemplo arrasta. O exemplo arrasta, exatamente. Esse é o agro do futuro, né? Ou seja, eu preciso ser um líder do agro do futuro, que as pessoas olhem e queiram viver aquilo que a gente vive, né? Do contrário, você não vai ser um líder do agro do futuro. E eu vou acrescentar mais uma coisa no agro do futuro, que é os negócios do futuro. Não tem mais espaço para ser competitivo. Há muito tempo já. Mas não tem mais espaço para uma competição desenfreada, que eu preciso ganhar do outro. Ou a gente aprende a trabalhar com as outras pessoas, com o outro, em parceria, ou a gente junta força nas coisas, ou vai ficar muito difícil de tocar qualquer negócio. Então, assim, o mundo dos negócios, ele é um mundo onde a gente precisa prosperar e vencer. Mas não dá para fazer isso sozinho. Né? As coisas hoje estão muito complementares, né? Um negócio não vive sem o outro. Aí, às vezes, até do mesmo nicho, mas são questões diferentes, eles se complementam de alguma forma. Ou, às vezes, não consegue abraçar tudo. Exatamente. É preciso trabalhar junto. Fantástico. É. Que conversa, né, Calas? Eu falei que a gente ia tremer o planeta. É para pensar. Sismógrafos balançaram. Esse é aquele tipo de conversa que você não sai igual como você entrou. Porque você sai pensando um monte de coisa, né? Ou, por exemplo, você falou do chefe que... Já começa a chamar de chefe, já é ruim, né? Tem algumas empresas ainda, por exemplo, a Embrapa, lá fala chefe, né? Eu acho ruim, né, ser chefe. Né? Vamos pôr um nome mais bonito para isso, né? O chefe é aquele cara que não é líder, né? Ele não inspira ninguém, ele tá lá, ele é o chefe. Mas eu já me peguei fazendo isso, falando, olha, é bom demais. Você tá cuidando da parte técnica, eu tô aqui cuidando da parte da liderança aqui, é só coisa chata, burocracia, problema, pepino. Quem vai querer me substituir? Né? Ninguém, né? Então, que exemplo é esse? Nossa. E a gente faz sem ver. Assim, E aí vem a questão da intencionalidade. Muito bom, acho que vai ter que ter número 2, 3 depois, né, com galera? certeza. Porque o agro do futuro é o agro que influencia as pessoas. Nós precisamos influenciar mais, liderar mais, para que a gente consiga produzir de forma melhor, né? E sem tanta imposição. Sem tanta imposição. Exatamente. Inclusive, o agro influenciar os outros setores, né? Porque não é que o agro é pop, o agro é essencial, mas às vezes o agro não vende. Eu digo a gente porque eu me sinto do agro, não vende a imagem correta que o agro é essencial. do que o agro realmente é. Do que ele né? E das coisas maravilhosas que o agro faz, por exemplo, o produtor brasileiro faz, todas outras questões aí que muitas vezes na mídia, né, se ataca o agro, ou alguns setores atacam o agro porque a gente não tem a capacidade de se vender, de influenciar a sociedade. de mostrar, né, as maravilhas que se faz para conservar a natureza, de mostrar a capacidade que o agro tem de produzir e ao mesmo tempo ser sustentável. E muitas vezes não é que não está fazendo, só que não está mostrando. Não está influenciando. Albenir, antes de você deixar a sua mensagem final, onde a gente encontra o Albenir, a Dale Carnegie, que possibilidades que tem, enfim, você deixar o seu recado do ponto de vista de onde a gente pode localizar, conversar contigo e entender mais. E no final, fazer a perguntinha que a gente sempre faz para todos, né? Onde é que está o Albenir? Maravilha. Quem quiser, né, gostou desse papo, poxa, eu quero me desenvolver, eu quero pensar se eu tenho um ponto aí a melhorar, pode procurar lá no Instagram, @DaleCarnegieGoiás ou @DaleCarnegieBrasil, né, ou no meu Instagram, @meloalbeneir,
né? Mas você pode entrar lá pelo da Dale Carnegie Goiás ou Dale Carnegie Brasil, vai ter uma pessoa para conversar, para te ouvir. A nossa forma de trabalho é sempre muito clara e transparente, você conhece isso, escuta a pessoa, entende se nós temos capacidade de ajudar. Se nós tivermos, nós vamos dizer, se nós não tivermos, também nós vamos dizer, ó, isso que você busca não está dentro do nosso escopo de trabalho, ou não é o momento, e aí a gente vai fazer a melhor recomendação. Não, bom demais. Benê, para nós é uma honra, né, estar lá novamente. Muito aprendizado. Muito aprendizado. E eu gostaria que você deixasse sua mensagem, né? Vamos pensar aqui que a gente estiver falando com todo mundo que puder nos escutar. Hoje em dia você grava e tem legenda para todo quanto é tipo de língua. Que mensagem você gostaria de deixar para quem esteve aqui conosco, mas se você pudesse falar assim para a humanidade toda escutar, que não poderia o Benê passar se ninguém escutasse isso dele? Oh, que pergunta aí, cara. Isso que estremece mesmo, hein? Tô te falando. Que pergunta. Agradecer vocês dois, né, pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês. Maravilhoso, né? Nessas conversas eu sempre falo no treinamento que quando uma pessoa se inscreve no treinamento, ela pensa que o instrutor vai, né, que só ele vai receber e o instrutor vai dar alguma coisa. Na verdade, o instrutor sempre recebe. Então, nessa conversa aqui, né, eu fui o convidado e saí daqui com muitas ideias, muitos insights por falar e por ouvir vocês. Bom, se eu pudesse deixar uma mensagem para humanidade inteira, é uma mensagem muito simples, né? Que tem a ver com o futuro e não só com o agro do futuro, né? A ideia de finitude da vida, ela é às vezes assustadora para algumas pessoas, mas ela é extremamente necessária. Quando a gente lembra que a nossa vida um dia ela vai terminar, pelo menos aqui nesse plano, para quem acredita na continuidade, é preciso lembrar o que eu quero deixar. E eu aposto que a maior parte das pessoas, ao se fazer essa pergunta, vão descobrir que não quer deixar apenas bens materiais ou um recurso para sua família, mas quer deixar um legado. E nós seremos lembrados, de alguma forma, ou bem ou mal, ou por aquela pessoa que foi capaz de construir algo bacana e desenvolver outras pessoas e fazer um mundo melhor, ou por aquela pessoa que fez peso no mundo de alguma forma ou atrapalhou o mundo de ser melhor. Então o meu recado é: pense e escolha o que você quer ser. Eu já fiz a minha escolha. Eu quero ser lembrado pela pessoa que eu fui e por de alguma forma ter participado da construção do mundo melhor. Fantástico, amém. Que assim seja. Excelente. Benê, muito obrigado. E aqui a gente encerra com chave de ouro mais um episódio do Agro do Futuro. Nos acompanhe para mais. Tchau. Tchau, tchau.